nessa segunda parte da aula vamos falar como escrever os resultados do seu relatório, artigo, TCC, tese, dissertação e assim por diante. Os resultados são os tópicos que eu acho mais legal de escrever, porque é onde você vai vender o seu peixe, tá bom? É muito importante vender o peixe. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vocês precisam ter figuras que mostram o seu resultado, seus gráficos, suas tabelas, muito bem caprichados, tá bom? Bem feitos. Nós vamos ter uma aula somente sobre isso, sobre como preparar figuras, infográficos e assim por diante. Como que eu começo escrevendo meus resultados? Eu começo pegando as minhas figuras, né, colocando numa ordem lógica, que vai ser a mesma ordem dos materiais e métodos. Materiais e métodos, geralmente a gente segue a ordem dos resultados, tá bom? Que é uma ordem mais lógica para o leitor. Não quer dizer que você fez os experimentos nessa ordem, mas depois você resolveu arranjar dessa forma, porque às vezes precisou fazer um experimento lá do começo do artigo que faltou, enfim. Não importa a ordem que é realizada, mas sim a ordem que você coloca de uma forma lógica para que o leitor entenda. Assim que você organizou essas figuras de uma forma lógica, você vai escrever as legendas para essas figuras. É muito importante que as legendas das figuras contenham todas as informações necessárias para que o leitor entenda a sua figura, o seu resultado. Ou seja, você vai colocar sempre o nome por extenso das proteínas, das regiões, de tudo que tem na sua imagem. Na imagem vai ter principalmente siglas, mas na legenda é importante colocar o nome por extenso e a sigla entre parênteses. E depois você pode, se aparecer novamente essa palavra, usar a sigla. Tá? É importante você dividir certinho, conforme a figura, em letras A, B, C e assim por diante. Em subletras, se for necessário, para mostrar alguma coisa específica daquela região, daquela área da figura. Descreva muito bem a sua legenda, de uma forma bem técnica, mas que seja entendido o que você fez, qual o experimento, qual o resultado principal achado na sua legenda. Depois disso, que você realizou todas as legendas, você volta e começa a descrever os subtópicos dos seus resultados. Como é que vão ser esses subtópicos? Eu recomendo você usar subtópicos bem atrativos, que chamem a atenção do leitor, como se fosse uma manchete de jornal. Então, na manchete, o que vem descrito? O que aconteceu naquela matéria, a principal coisa que aconteceu. Então, o seu principal achado, seu principal resultado. Então, vamos supor, a gente pode dar o exemplo aqui de novo de fumantes e não fumantes e avaliamos a cognição desses sujeitos. Então, o seu resultado vai ser... não fumantes apresentaram maior facilidade com números, alguma coisa desse tipo. E aí vem lá uma tabela, uma figura, contendo gráficos, contendo informações que mostram seus resultados sobre isso. Depois que você tem lá uma manchete, né, no subtítulo, um texto bem chamativo, aí você vai descrever com calma o seu resultado. É importante colocar o N. É importante colocar uma variação, por exemplo, não colocar apenas um número inteiro, mas colocar qual a variabilidade, tá? Então, ao invés de usar 5, pode ter ali uma variação de 4 a 6,5 e a média é 5. Então, usem medianas, mas depois coloquem qual a variabilidade, ok? Deixem os resultados bem descritos, principalmente quando for significativo. Se o resultado não deu significativo, vocês falem que não deu significativo e aí tudo bem não citar às vezes o número, mas se for um resultado significativo, coloquem o número no texto, coloquem o resultado no texto, isso é muito importante, tá bom? Não esqueçam de citar as figuras no seu texto. Isso é outra coisa muito importante. Você está lendo lá o texto e aí fala, vejam a figura 1, vejam a figura 2. Isso vai guiando o leitor para olhar para a figura no momento certo, para que ele entenda os seus resultados. Então, essa parte de resultados é muito importante ser bem descrita,
tá bom? É legal, nessa parte não vem citações, referências de outros artigos, são apenas os seus achados. As referências de outros artigos vão entrar na parte de discussão dos resultados que nós vamos falar em outra aula. Se vocês tiverem muitos resultados que não são tão importantes e que vão só ficar enchendo a seção de resultados, deixem para uma seção de resultados complementares, tá ok? Que geralmente não vem no artigo, mas tem o link para que a pessoa possa acessar e observar resultados complementares, caso ela tenha esse interesse. Caso seja muito importante para ela ver esses resultados, esses controles, alguns experimentos que vão levar aos seus resultados, mas que não são experimentos que resultem nos seus achados. Deixe essa seção com tudo que é importante, mas não encham de coisas que não são importantes. Também não tentem salvar parte dos seus experimentos para artigos futuros, porque você pode faltar coisas importantes, não vai fazer tanto sentido essas coisas no futuro, você pode perder a comparação entre as amostras. Então é importante vocês avaliarem muito bem o que vai ser apresentado nos seus resultados, o que vai ser deixado para outros artigos, o que vai ser colocado na parte de resultados complementares, material suplementar e assim por diante. Com relação à estatística, é importante indicar nos resultados os testes estatísticos utilizados, bem como os parâmetros mais relevantes. Isso tanto nas legendas quanto na descrição dos resultados também. Então, usem a média desvio padrão, tá? Por exemplo, 44%, mais ou menos 3, que é o desvio padrão, para relatar dados não normalmente distribuídos. E usem a mediana e interpercentil, por exemplo, o obtido foi 7 anos, mas contemplou de 4 anos e meio a 9 anos e meio, para relatar dados não paramétricos. Para números, prefiram usar apenas 2 dígitos significativos, a não ser que seja necessária uma precisão maior. Então, aí vocês podem colocar um pouco mais de dígito, mas não usem um monte de dígito depois da vírgula, que não faz sentido. Nunca use porcentagens para amostras muito pequenas. Por exemplo, 1 de 2 não deve ser substituído por 50%.